que o jogo do digital tem um passo a passo que você tem que executar. Se você não segue exatamente essa ordem, o projeto não vai andar. Então eu acho que também com maturidade, mas é o negócio de empreender, né? Você vai rodando o ciclo, você vai PDCA, você vai cada vez mais melhorando esses 4. Mas eu acho que você ter a consciência que a ordem é essa e fazer esses 4 no teu negócio já ajuda ali a seu negócio ser mais robusto. Como é que tá isso no e-commerce? O que a galera tá usando de inteligência artificial, por exemplo, que é legítimo, que está gerando resultado, e o que não está gerando resultado também e estão tentando empurrar aí, enfim, porque é algo que está no hype? Mudou o mercado de e-commerce, assim, mudou muito, principalmente na parte de diminuição de trabalhos operacionais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luv Talks. Esse é um espaço que a gente criou com muito carinho para receber empresários e executivos para falar um pouco sobre as suas jornadas, as suas experiências, falar também sobre assuntos como inovação, tecnologia, gestão de riscos, liderança. Se você gosta desses assuntos, gosta de saber como é que é o dia a dia de empresas em desenvolvimento, você está no lugar certo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa queridíssima, eu acho que ele nem sabe, a gente faz parte de um grupo de empresários e ele foi a primeira pessoa a me acolher quando eu cheguei nesse grupo, é um grupo grande, é uma pessoa que saca muito do digital e de como fazer as coisas acontecerem no digital, que é o Marcelo Bandeira. Prazer. Marcelo, como é que você tá? E primeira pergunta, além de como você está, é quem é o Marcelo Bandeira e o que você está fazendo hoje? Tá. Primeiramente, agradecer o convite. Também, assim, a gente fez uma troca ótima ali naquele dia. Respondendo quem é Marcelo Bandeira. Marcelo Bandeira, cara, é um empreendedor. Tá? Trabalhei mais de 10 anos, né, na Americanas e depois fui para a BR Mania, então cuidava nacionalmente ali da rede de lojas e fui funcionário por muito tempo, tá? Do mundo físico. Mas aos poucos, né, com o avanço ali da internet, fui vendo o movimento, cada vez mais a própria Americanas foi se digitalizando e o meu lado empreendedor sempre fui colocando ali, tentando fazer internamente dentro da empresa, mas chegou no momento na minha vida, quando eu fiz ali os meus 30 anos de idade, falei, cara, não dá mais, eu preciso começar a remar para o meu sonho. Trabalhei sempre na área comercial. Legal. Então, sempre lidava com muitas empresas, via as culturas diferentes dessas empresas e ficava pensando, quando que eu vou construir a minha cultura, né? Quando que eu vou construir a minha empresa? E quando eu fiz 30 anos de idade, até um pouco antes disso, eu conheci a Juliana, que é a minha mulher e sócia, e a gente, de fato, começou a empreender. Então, eu decidi ali, no início em paralelo, então é uma decisão muito difícil, decidir sair de uma carreira que você está construindo ali, porque você fica naquela, vou abrir mão de tudo que eu construí por 10 anos para poder ir num negócio que é incerto. E hoje, depois de 4, 5 anos aí empreendendo, eu falo, vale muito a pena. Então, com a minha mulher, a gente abriu um negócio em paralelo, que foi a Mundo Liben, foi o meu primeiro negócio, que foi um e-commerce. Legal. Então, basicamente, eu tinha um conhecimento do mundo físico da Americanas, então fiquei ali 10 anos no mundo físico, depois na BR Mania também no mundo físico, depois posto de gasolina, a loja de conveniência, né? E aí comecei a empreender no online. E comecei a entender o potencial de escala do online, que eu via na Americanas, mas quando foi meu, é muito diferente. Sim. Não sabia do que eu ia vender. Sim. Eu sempre soube que eu queria empreender, mas eu nunca soube do que. Era do que eu vou abrir um negócio. Eu sabia que eu ia abrir, mas não sabia do que. E aí a gente, numa conversa, vamos fazer acontecer. O que a gente vai vender? Aí a gente decidiu, cara, vamos vender produtos de academia. Era a decisão. Porque a minha mulher gostava muito de academia, de atividade física, e a gente, desde o início, desenhou ela como a figura principal da marca. E foi a gente criou o nome, registrou marca, eu comecei a aprender sobre como criar site, que eu não tinha conhecimento. E aí, uma coisa que eu, olhando 5 anos para frente, vejo assim, quanto que o empreendedor é diferente, assim, a cabeça de empreender. O empreendedor ele resolve problemas o tempo todo. Sim. Então,
Na Ele época precisa resolver os problemas, né? Precisa, porque senão o negócio não vai para frente. Sim. Então, a gente botou o produto de academia, eu gastei R$1.000, R$2.000, R$3.000 e nada, não vendeu nada. Vendeu para ser sincero. Vendeu uma unidade, e aí qualquer pessoa falaria, cara, isso aí não funciona. Isso aí, cara, mal furada, vou ficar aqui no meu seguro. Mas eu fiquei o inverso. Eu falei, caraca, algum louco confiou que não tenho... Na época a gente estava abrindo o CNPJ. E eu não tô abrindo o CNPJ. Como é que alguém confiou que vende? Sim. que aquilo ali é real. Então a gente fez a primeira venda. E desde então, a segunda busca foi encontrar um produto ou um nicho de produtos que tem uma boa performance de vendas. E foi até aí que a gente conheceu os chinelos nuvem, que foi uma febre em 2019. A gente começou a vender chinelos nuvem de personagens. Então tinha do Pikachu, tinha da Hello Kitty. A gente começou a testar e começou a ser um sucesso. Começou a ir muito bem. Isso, um ano para frente, eu já... a marca já se consolidando, eu olhava para trás e falava, cara, o que eu estou fazendo na Americanas e na BR Mania ainda? Sim. O que eu estou fazendo aqui, sendo que eu já estou faturando pra caramba com a minha empresa? E isso sempre foi uma decisão, assim, cara, saio ou não saio, entendeu? Sim. E aí, cara, de fato, eu rompi o cordão. Fiquei, depois de 2 anos de empresa, a empresa já faturando uma quantidade considerável, já vendia mais de R$100.000 por mês. A gente, de fato, saí da Americanas e me juntei à Juliana, que tocava o dia a dia da empresa. E isso já tem 3 anos. E aí, foi um mundo diferente depois que eu saí e comecei a empreender, de fato, só no meu negócio. Então você ficou 2 anos ainda tocando em paralelo a tentativa de botar para rodar um negócio no digital e ainda assim trabalhando na Americanas, né? Que é uma rotina caótica. Não, imagino. Imagina tocar Black Friday da Americanas, então eu organizava o planejamento de bebidas, biscoitos, chocolate de Black Friday e tocar a minha Black Friday ao mesmo tempo. Sim. E aí um ponto assim que eu fiquei curioso. O que na tua visão, assim, acho que você teve um sucesso, né, pô, com esse projeto em 2 anos, assim. E o que na tua visão, o que você levou da Americanas que você acha que pode ter influenciado nesse projeto, primeiro teu projeto de sucesso e nos demais projetos, assim? Qual foi o aprendizado que você teve na Americanas que é um diferencial teu, por exemplo, que você carrega com você? Não, eu acho que assim, Americanas, no final das contas, é uma grande escola. Assim, eu carrego esse de 20 anos de idade até 30 anos de idade que eu vivi de Americanas. Sim, todo mundo que trabalhou lá tem conhecimento que é uma área, é uma empresa com muita resiliência. Assim, muitos desafios. Boa. Ele te dá um poder de decisão absurdo, muito novo. Então, com 25 anos de idade, 26 anos de idade, olhando agora, né? Cara, o nível de maturidade que eu tinha, eu tomava decisões de comprar R$40 milhões. Então, assim, é absurdo o nível. Sim. Então, eu acho que, olhando o resultado da Mundo Liber, eu acho que o conhecimento sobre varejo que eu aprendi na prática, na Americanas, controle de estoque, cara, isso fez muita diferença no sucesso da Mundo Liber. Total. Que eu vi que a minha mulher não tinha esse conhecimento, Sim. Então, cara, ficou, assim, é óbvio. Eu imagino que isso deva ser um grande problema para quem quer se aventurar no digital, sobretudo com produtos físicos, né? Porque é o que você falou, né? A pergunta, né, que você fez, assim, muitas pessoas devem fazer, né? O que eu vou vender, né? E eu acho que depois que você decide o que você vai vender, aí tem as outras perguntas que é como eu vou fazer isso, né? Porque atrair lead, né? Enfim, executar as vendas, né? Agora entregar é um grande desafio também, né? Então acho que muita gente também deve ter esse desafio, essa dificuldade. Teve um ponto que você falou que me chamou muita atenção, assim, e talvez, não sei nem se você percebeu, mas que foi muito, assim, para mim foi bem interessante. Que você falou assim, eu quero construir a minha cultura. Isso foi, assim, muito legal, porque na maioria
das vezes, né, que a gente vê alguém empreendendo, as histórias acabam se repetindo muito pela necessidade ou, né, pela própria ambição e tal. E quando esse é um motivador, né, de, por exemplo, eu acredito em uma forma de fazer, uma forma de liderar, uma forma de construir, e você ter isso como um dos motivadores para construir um negócio, eu acho muito legal, assim. Então, porque muitas vezes a gente vai pensar em cultura lá na frente, quando o negócio já está rodando. Então, eu acho isso é uma coisa bem legal. Eu fiquei com esse ponto e eu acho que até refletindo, assim, né? Pô, talvez esse seja um caminho também que eu compartilho. Eu acho que eu acreditava muito eu tive experiências na minha carreira muito boas de culturas que eram muito legais, assim, e eu trouxe isso também. Agora, eu trouxe essa questão do estoque, que é um desafio, e você na Americanas disse que isso foi um hard skill que você já chegou já sabendo, né, quando foi para o digital. Pensando que quem está querendo se aventurar nesse digital, que muitas pessoas acham que inclusive essa onda já passou, né, do e-commerce e tudo mais, eu acho que não, muito pelo contrário, eu acho que a pandemia veio para ainda potencializar ainda mais. Mas pensando em pessoas que estão se aventurando no digital ou que ainda vão se aventurar no digital, assim, dentro dessa frente que acho que você faz também, e se você quiser falar também um pouco dela, aproveitar, que é de estar apoiando, né, empreendedores no digital a terem melhores resultados e tal. Quais são assim, os erros mais comuns que você vê o pessoal cometendo quando tenta empreender em algum negócio digital, sobretudo de produtos físicos e e-commerce? Assim, acho que, comentando só do ponto de estoque, em 2020, era uma grande tendência o dropshipping. Tá? O que é basicamente o dropshipping? Você é um intermediador de negócio. Então, você vende o estoque de outra pessoa e essa pessoa simplesmente só entrega. E esse foi o modelo que a gente começou lá em 2019. Então, a gente tinha um parceiro na China e a gente fazia essa intermediação e o fornecedor da China mandava direto para a casa do cliente. Isso foi em 2019, 2020. Hoje em dia, em 2025, eu ainda vejo muita gente falando que esse modelo de negócio, de dropshipping internacional, de envio, etc., ainda é um bom negócio. Mas o mercado muda muito rápido. O mercado, principalmente o digital, muda muito rápido. Então, hoje em dia, o modelo de dropshipping, que foi o que a gente começou, é um modelo que já mudou muito. Então, o que funciona hoje em dia em dropshipping? Que é fugir um pouquinho do estoque e aí respondendo um pouquinho da tua pergunta. Eu vejo muita gente errando, fazendo um modelo de dropshipping de 2019, tentando vender hoje em 2025. Perfeito. Então, o que era o modelo de 2019? Você procurava um produto, aquele produto vencedor, aquele barbeador dragão, que você já deve ter visto aí. Sim. Então, o barbeador dragão custava R$29 na China. Ele botava lá uma foto de um chinês com o barbeador dragão e botando a 129. Vendia. Isso é fato, vendia. Sim. E aí, essa diferença, ele pagava os 29 e ficava com lucro, declarava imposto de intermediação. Só que hoje em dia, cara, TikTok Shop, Mercado Livre bombando. Cara, a margem, fora imposto de importação, fora problema de alfândega, esse imposto deixou a margem pequena. Então, fazer esse tipo de negócio não tem margem para você ganhar dinheiro. A margem é muito pequena. Então, até dá, mas o dinheiro é muito pouquinho. Para produtos muito específicos, né? Então, hoje em dia, o que eu indico? Tá? 3 modelos de negócio em e-commerce. Primeiro, estoque próprio. Cara, e-commerce nunca vai morrer. Você comprar, montar uma mercadoria, botar sua marca e vender o white label, isso não vai morrer. Só cresce. Segundo, importação. Você vai lá, escolhe um produto, faz a importação, traz um container para o Brasil, coloca num galpão de armazém. Isso nunca vai morrer também, porque os custos lá, quando você compra em volume, são muito bons. Sim. É assustador. É assustador. E o terceiro, até vendo um ponto que a gente comentou aí mais cedo, é sobre a quantidade de empresas no Brasil hoje que ainda não tentaram ir para o digital, ou se tentaram, deu errado. Então, isso é uma mega oportunidade. Porque se você sabe o outro lado da balança, você sabe como fazer dar certo, você pega esse fornecedor que já tentou e fala, olha, e se eu for o fornecedor oficial dos seus produtos? E aí você faz um dropshipping nacional com esses fornecedores que já tentaram e não querem entrar no canal digital.
Sim. Então, esse modelo, sim, funciona. Então, basicamente, essas 3 formas de você montar um negócio. Importação, e-commerce tradicional e dropshipping nacional. Esse é um ótimo insight, né? É um ótimo insight. Negócios de produto físico que não tiveram sucesso no digital e você que, de alguma forma, entende do processo, trabalhar esses produtos, né? Porque já são produtos vencedores, né? Porque se são negócios... Validados físicos. Validados no físico, né? Faz todo sentido, é um ótimo insight mesmo. E assim, você tocou nesse ponto, né? Tem muitos casos, assim, que eu já vi conversando com empresários e até conversando com pessoas que trabalham em empresas, em áreas comerciais e tal, de empresas que vendem muito bem no físico, de que tem um negócio sustentável no físico, gerando receita, última linha, e aí tentam expandir por esse canal do digital e acabam falhando. Por que, na tua visão, isso é comum acontecer? O que o pessoal do físico não entende do jogo do digital, na tua visão? Tá, então, eu até comento isso nas minhas redes sociais. Assim, eu acho que o jogo do digital tem um passo a passo que você tem que executar. Se você não segue exatamente essa ordem, o projeto não vai andar. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando decidir que vai começar a vender o seu produto no digital, seja físico ou não, o primeiro passo é você ter um bom site. Tem que ter uma boa... O site no digital é como se fosse a sua loja, é a sua casa. Então, o que é um bom site? É um site estruturado. E, cara, hoje, eu vou te falar que eu fiz o meu site há 5 anos atrás. Olhando para trás, eu não faria. Eu contrataria alguém para fazer um bom site. Porque ter um site que converte um bom site, no final aumenta a sua taxa de conversão. O cliente entra e vende mais. Então, é um dos investimentos mais baratos que tem. Sim. Então, um site, no máximo, vai te custar 10 mil reais. Um site bom de e-commerce. Sim. Cara, 10 mil reais, dependendo do volume que você coloca de anúncio, de venda, cara, se dilui muito fácil. Exato. Então, o primeiro passo é ter um bom site do seu e-commerce. Tá? O segundo passo é você ter um bom posicionamento nas redes sociais. Então, quando você tem um bom posicionamento nas redes sociais, ou seja, você faz um Instagram que gera autoridade na sua marca, você tem o dono aparecendo, pessoas que aparecem na marca, você tem mostrando as qualidades do seu produto. Quando você faz isso, você gera bons anúncios. Então, no final, você tem materiais para você vender o seu produto. Então, partindo do pressuposto que você já tem um produto, então, às vezes, algum cliente meu chega sem nem ter produto, então eu não tenho nada. Então, primeiro eu falo... Tem uma ideia. É uma ideia. Então, até dando um exemplo de uma marca que eu peguei recentemente. Eles tinham uma ideia de que queriam vender online, mas não sabiam o quê. A gente estudou, chegamos a um nicho de ecológicos. Então, eles começaram a estudar esse nicho de ecológicos e encontraram fornecedores locais que não tem escala no digital e que saco de lixo orgânico, esponja biodegradável... esses fornecedores eram pequenos e não tinham a escala do digital. Eles compraram desses fornecedores e foi criada a Ecoleva, tá? Que é uma marca de produtos sustentáveis e ecológicos no online, no digital. Legal. Eles fizeram isso, depois o segundo passo é o site. Montou o site. Tá? Montou o site, o terceiro passo se posicionou digitalmente. O dono começou a aparecer, fala da importância, da história dele nesse mercado de ecológicos. E o quarto passo é os anúncios. De fato, começar a fazer tráfego pago e botar escala. Botar pessoas que vão entrar no seu site para vender. Se você botar anúncio antes de se posicionar, não dá certo. Se você botar anúncio antes de ter um bom site, não dá certo. Se você botar anúncio antes de ter um bom produto, não dá certo. Então, a ordem é produto, site, posicionamento, tráfego. Sempre nessa ordem. Muito bom. E é uma coisa que você falou, assim, que eu acho que talvez é uma percepção equivocada que as pessoas têm, né? Quando você fala de um bom site, as pessoas pensam que é um site bonito. Exato. Mas é um site funcional, né? É um site que é pensado para o teu produto, para o comportamento do teu cliente. Porque eu acho que tem muita gente que peca nisso, assim, que acaba focando na parte do design, mas pensa muito pouco no UX ali, enfim. Jornada, né? Na jornada, exatamente, né? Então, eu acho que isso é muito comum, né? Você vê sites que são maravilhosamente lindos, mas que, cara, você não faz sentido ali. E fala um pouco sobre isso, assim, das experiências que você teve relacionada a isso. Eu acho assim, isso é um erro muito comum, você olhar a beleza do site e não olhar a jornada de compra. Mas uma coisa que, assim, que é um vilão oculto,
quando Sim. você monta um site. É o tempo de carregamento da página. O cara que é leigo, ele não tem a menor noção o que é bom e o que é ruim do tempo de carregamento da página. Perfeito. Então, um indicador que a gente mede logo no início, quando a gente vê um e-commerce, é quantas pessoas que clicam no anúncio versus quantas pessoas entram no site. Perfeito. Então, cliquei no anúncio lá da Ecoleva fazendo a propaganda da esponja biodegradável e ela entra no site. Carrega a homepage. Se menos de 80% das pessoas tem uma perda de 20%, Sim. significa que seu site está lento. Entre 10% é normal, entre Perfeito. 95%, O cara tá no 90%, celular, normal, às enfim, vezes ele clicou e sinal. quis sair. Mas se está mais do que 80%, você está perdendo mais de 20% do seu fluxo que você está pagando por ele Sim. por ter um site lento. Então, eu acho que o site bonito e não bonito é um vilão, mas é um vilão que eu acho que com a maturidade você acaba aprendendo a fazer uma boa jornada. Mas esse vilão do tempo de carregamento, cara, eu vejo muita gente grande errar. Muita gente grande errar. Principalmente porque escolhe uma plataforma a mais barata. Pega uma plataforma barata que no final não é profissional. Vou pegar um gancho nisso na plataforma, né? E nas tecnologias que são envolvidas nisso, né? Uma outra coisa também que assim, eu já vi, né? É o pessoal acabar optando pela hipercustomização, pela plataforma mais barata, pela solução mais barata, pelo WordPress da vida e tendo esse é um dos problemas, performance, que é um problema grande, e um problema também que é muito grande, que é relacionado à parte de segurança, né, daquilo, porque a gente que trabalha com privacidade, LGPD e tudo mais, a todo momento existem casos de listas de informações pessoais vazadas na Deep Web de soluções que negligenciaram isso de alguma forma. Então, assim, na tua visão, assim, é fundamental realmente escolher qual é o player parceiro que você vai usar para hospedar e conduzir a tua operação digital? Isso para você é algo decisivo para o sucesso? Com certeza, com certeza. Assim, te explicando como é que funciona o fluxo de um e-commerce, tá? Primeiro você tem um site que você hospeda a loja virtual. A loja virtual é a parte de design do site, onde você vai cadastrar os produtos, Sim. É a parte mais lúdica do site. Sim. Depois você tem um checkout. Checkout é como se fosse o supermercado, você vai lá com o carrinho e aí você oferece coisas, tem na Americanas tinha muito, né? Você oferecia ali a balinha de última hora. Então o checkout é onde você tem a oportunidade para dar cashback e para oferecer a última compra. E a maquininha de cartão é o gateway. Então, o que segura as informações do cliente? Óbvio, o gateway pega as informações e ele compartilha com o checkout com a loja virtual. Perfeito. Mas, no final, quem é o embaixador da segurança tem que ser o gateway. Uhum. Porque o empresário, quando ele vai... vamos dar um exemplo aqui. Quando um cliente, que ele não sabe se é cliente de verdade ou não, faz uma compra no seu site... você tem que confiar que não é um cartão clonado, que não tem um problema com esse cliente. Então, o gateway é que vai fazer, primeiro, vai manter a segurança dos dados das pessoas que passaram e também verificar, com o antifraude, se tem alguma fraude envolvida, né, nesse gateway. Perfeito. E por que para o empresário é importante escolher ali um bom parceiro, um bom gateway? Porque se tem uma fraude e o gateway não pega... Quem toma o prejuízo é o empresário, que manda a mercadoria, no final o dono do cartão vai recusar e você perde dinheiro. A responsabilidade de toda a jornada é dele. Então, o gateway sim faz o antifraude, mas quem toma o prejuízo é o dono. Então, eu vejo também um outro erro comum. Assim, tanto os empresários buscarem gateways mais baratos, só que eles desconsideram o custo das fraudes, que no final entra como negativo no teu PNL, e também no checkout. Ele fala, vou tentar pegar o checkout mais barato que tem. Só que, cara, se você oferecer uma blusa a mais no checkout e a pessoa comprar, você já aumenta o ticket em 50%. Perfeito. Entendeu? Então, às vezes, pagar 1% a mais de taxa dilui. Fácil. Sim. Então, essa parte de fraudes... Sim, e uma coisa também do ponto de vista de segurança da informação que é super importante é buscar esses players que se integram de forma nativa, né? Total.
Porque acho que muito das fragilidades que a gente encontra de segurança da informação é quando não tem integração nativa e aí você vai ter que colocar um desenvolvedor para desenvolver uma API para fazer a integração. Aí, assim, a forma com que o desenvolvedor vai fazer isso, se ele vai criptografar a informação, se ele não vai, se ele vai guardar... Então, gera uma insegurança. Então, é super importante que você busque também dentro desse fluxo, né, desse processo, soluções que se integrem de forma nativa, porque elas já seguem as melhores práticas de integração, né, do ponto de vista de segurança e, enfim, entre outras coisas. Eu queria puxar um ponto que eu sei, não sei se eu estou antecipando, que assim, você falou dessa tua jornada empreendendo. Eu sei que em algum momento você foi para a jornada de educação também e foi também agora para uma jornada diferente, que é essa de construção de comunidade, engajamento e tudo mais. Queria que você contasse um pouco dessa jornada, de como você foi evoluindo a lógica do empreendimento, porque acabou que no meio do assunto a gente acabou entrando, se aprofundando, mas eu acho que é importante ter essa timeline assim, para a gente entender como é que as coisas chegaram e como você está agora, né? O que você está fazendo hoje. Tá, então, quando eu, de fato, ali saí da Americanas, depois de ter ali 2 anos de negócio, se abriu já tinha um mar de oportunidades no digital, mas eu passei a viver essas oportunidades no dia a dia. Então, é questão de foco, né? Sim. Quando você começa a enxergar ali o universo todo dia das coisas que você pode fazer. E isso é uma outra coisa que eu vejo muito acontecer no digital. Não tanto empresas, mas mais pessoas. Tem tanto caminho no digital que a pessoa acaba querendo escolher o caminho que o vizinho falou, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, esse caminho aqui é um caminho muito bom, vai nele. Aí você faz o caminho 3 meses, aí depois vem outro. Cara, isso aí não está funcionando mais não. O caminho agora é dropship. Aí vou começar no dropship. Então, assim, é menos sobre tentar caminhos diferentes e mais escolher o caminho que faz mais sentido para você. Sim. E andar no caminho. Sim. Porque senão você não chega longe. Você falou uma coisa que é muito bom assim, sobre as etapas, e a primeira etapa que você trouxe é produto. Assim. Então, eu acho que é isso. Assim, se você não conseguir exaurir, assim, até assim, acho que você deu um case muito legal, né? Quando o produto encaixa com algum propósito, aí faz todo sentido, porque essa parte de defesa, de autoridade, fica muito mais fácil e fluida, né? Então, produto, acho que é tudo, né? Então, acho que esse é um ponto, né? As pessoas acabam indo pelo caminho que está funcionando, não se conectam com o produto, não conhecem o produto, não conseguem defender uma boa proposta de valor do produto e tem tudo para dar errado. Ele fala, não deu certo. Exatamente. Isso aí não funciona, isso aí Exato. Acho que assim, é semelhante, né? Assim, você está abrindo... E aí é uma coisa que tem a semelhança do físico para o digital, né? Cara, se você vai abrir uma loja para vender qualquer coisa no físico, que seja num shopping, numa loja de rua, que seja, você tem que pensar no produto. Imagina, né? Pô, vou começar a vender agora, sei lá, flor no shopping, vou abrir uma floricultura no shopping. Baseado em quê? Assim, tem que ter... Acho que as pessoas... Por quê? Porque alguém está fazendo. Imagine se você estivesse andando no shopping e toda loja que você visse cheia, você pensasse, vou vender isso também, né? Enfim, não faz o menor sentido. E eu acho que no digital isso acontece tanto porque a barreira de entrada, ou seja, o dinheiro que você vai investir no negócio é muito pequeno. Então, a pessoa fala, eu posso errar. Só que se você entrar no posso errar, cara, ele vai errar, entendeu? Sim. Você tem que entrar, essa é a oportunidade da minha vida, eu vou fazer acontecer. Se você tentar no se eu posso errar, é só tanto dinheiro, você vai errar, cara. Sim. Entendeu? Mas, continuando, eu tava na saída Americanas, comecei a enxergar as possibilidades possíveis. E uma das coisas que surgiu nessas oportunidades nosso Instagram sempre foi muito bem posicionado. Nosso Instagram, por que a gente vendia tanto? Pelo diferencial do nosso Instagram. Então, a Juliana, minha mulher, entrava como figura central da marca, então aparecia com os vídeos, mexendo nos chinelos, dançando com os chinelos. Boa. Então, outras pessoas começaram a perguntar, quem faz o Instagram de vocês? Quem é que monta isso aí, essas loucuras? Quem é essa mulher? Quem é essa menina? Entendeu? Sim. Aí eu, cara, é minha mulher, é minha sócia. E aí começaram, você não consegue fazer para minha marca também? Aí eu, cara, como bom empreendedor, falo, cara, vamos embora. Aí pegamos 1, 2, 3. Na terceira, a Juliana já tava, chega, não dá para pegar mais marca. Aí eu, cara, temos um negócio. Aí a gente abriu um CNPJ e começamos a contratar time. A empresa foi crescendo e aí surgiu a agência Liben, tá? Que basicamente é um braço, um negócio nosso,
que ele faz a gestão de posicionamento em mídias sociais. Então, hoje a gente faz Instagram, LinkedIn e também, em alguns casos, YouTube, tá? Se fizer sentido. Então, a segunda empresa, o segundo caminho veio recente da saída da Americanas. Né? Então, eu saí da Americanas, 2 anos, em meio ano eu já estava com a agência, junto ali com o e-commerce. E depois, uma coisa que eu comecei a perceber, vivendo o mercado de fato, porque eu vivia junto com a Americanas, então eu não estava 100% no mercado, não ia em todas as feiras, não vivia o mercado como a Juliana vivia. É a quantidade de gurus e pessoas que não vendem nada, que não tem conhecimento nenhum de fato, assim, da prática, e se vendem como se fosse o grande especialista. E isso começou a me irritar, porque eu comecei a ter noção, cara, que esse cara tá falando... Tinha anúncio assim, eu vou te fazer vender 10 mil reais em 60 dias. Se você não vender 10 mil reais em 60 dias, eu te dou 200 reais no Pix. Assim, anúncios absurdos. E aí eu comecei a me indignar. E todo o grupo que eu entrava, é muito importante ter grupos de network. A gente, inclusive, se conhece em um. Uhum. Todo o grupo que eu entrava de network do digital, normalmente era o grupo de alguém que queria empurrar algum serviço nas pessoas. Então, ele criava um grupo e aí ele ficava botando um monte de gente e ficava tentando empurrar serviço nessas pessoas. E isso me irrita. Porque eu queria trocar, eu não queria ser empurrado em serviços. E aí, eu criei um grupo de amigos e pessoas próximas que eu tinha confiança, que tinham marcas no digital. Então, empresas de e-commerce, que no início eram 50 pessoas. Pô, já começou bem, 50 pessoas. Eram as 50 que eu conhecia. E aí criei o Quero Vender E-Commerce, que é um curso para poder ensinar de verdade pessoas iniciantes a começar a vender no e-commerce. De verdade, sem discurso de guru. Sim. Sem dizer que é fácil. Sem dizer que é fácil, porque não é. Perfeito. Não é fácil. Então, criei o curso. E aí, junto com o curso, o grupo foi andando, cada vez mais pessoas começaram a pedir para entrar no grupo. Cara, eu tenho um amigo meu que, cara, o grupo tá muito maneiro, você consigo entrar? E aí começou a ampliar a comunidade. Tá? E diferente das que eu participava, a comunidade não é sobre mim. Eu tô lá como mais um empresário. Porque eu não sei tudo. Eu acho que empresários que vendem 10 mil podem ter conhecimentos que eu não sei. Perfeito. E vice-versa, é uma troca. Então, hoje, o curso Quero Vender E-Commerce é o curso de iniciante da comunidade, para quem quer, de fato, entrar. A comunidade tem 3 níveis. Eu transformei a comunidade num negócio. Então, há mais ou menos 1 ano atrás, ela virou um negócio de fato. Então, hoje ela tem 3 níveis. Hoje são 420 empresários na comunidade. Legal. Você compra o curso ou você quer começar a construir um e-commerce de fato, você entra na comunidade iniciante, que é a comunidade Quero Vender E-Commerce. Boa. Você já vende, você já tem um resultado comprovado, você já tem vendas online de 5 a 100 mil, você vai para o grupo 2, que é o grupo de intermediários. Boa. Então, 5 a 100 mil, com a minha experiência, você não consegue viver de e-commerce. Você tem um faturamento, você ganha algum dinheiro com e-commerce, mas você não vive. Acima de 100 mil, você pode dizer que você já consegue viver de e-commerce, porque a margem varia entre 10 e 20. Uhum. Então, tirar seus 10, 20 mil reais por mês, você já consegue viver ali, nos mundos de inflação de hoje em dia, viver minimamente. Então, o grupo 3 é o grupo mais avançado. O grupo é gratuito, então eu não cobro nada para participar do grupo, mas tem 3 pilares para poder participar. O primeiro pilar é de fato ter um e-commerce, ou querer ter um e-commerce de fato, né? Do primeiro nível. Sim, perfeito. O segundo é ter um espírito colaborativo. Então, aquele cara que quer ficar sugando, que não ajuda em nada, esse cara é quicado. Ele fica 1, 2 dias, a gente percebe e tira ele do grupo. E o terceiro é não querer vender nada. Porque se eu não vendo e o grupo é meu, por que você que entrou agora pode vender? Então, se você tenta vender alguma coisa, você é eliminado do grupo. Então, basicamente esses 3. Como é que eu ganho dinheiro? Como é que vira um negócio? Via patrocínio de grandes empresas. Então, legal. A gente busca patrocínio, seja com prestadores, seja com empresas do e-commerce. Então, a comunidade é gratuita sempre para os membros, mas as empresas pagam para poder estar ali dentro, junto com os empresários. Muito legal. Acho que é um ativo
sensacional. Eu, ultimamente, tenho pesquisado um pouco mais sobre construção de comunidades, assim, e que é uma estratégia de marketing bem interessante para alguns modelos de negócio. E traz muito resultado. Assim. Eu também estou em outro negócio, um negócio voltado a entretenimento noturno. Nossa. Exato. A firma, na verdade, é uma boate bar e tal, fica no centro. E que flerta muito com esse conceito de comunidade. Assim. É um bar que as pessoas vão não porque é próximo, é porque elas gostam e vai de todo o Rio de Janeiro. Então, é bem interessante e tenho estudado um pouco disso, assim, porque é algo que eu acho que faz sentido. Acredito que a nossa estratégia de expansão flerta muito com essa estratégia de comunidade, reforço e nutrição, né? E assim, falando sobre essa lógica da comunidade, porque isso é algo que a médio e longo prazo vira um ativo monstruoso, né? E o que você está achando disso? Como é que para você está... Porque é um desafio diferente, né? É um desafio que não é só sobre vendas, né? É sobre relacionamento fundamentalmente, né? Como é que está sendo essa experiência para você? Cara, o último pilar que eu não comentei, né? Eu também faço gestão de e-commerce, tá? Então, basicamente, eu tenho esses 4 pilares. A gestão de e-commerce começou da mesma forma que a agência. A gente começou a fazer para um e-commerce, para outro e-commerce. Hoje a gente faz para alguns e-commerce. Mas dos meus 4 negócios, olhando comunidade, eu vejo como o meu principal potencial negócio das minhas verticais, né? Por quê? Porque eu acho incrível o impacto que ajudar pessoas, impacto que pessoas ali no dia a dia, trocando informações, gera de pertencimento, cara, isso é absurdo. Sim. É absurdo. Então, até no próprio Business Exchange que a gente se conheceu, assim, o Business Exchange é uma comunidade. Perfeito. Então, para mim, a comunidade por si só tem mais valor do que extrair valor dos membros. Perfeito. Então, é isso que eu enxergo porque eu quero vender e-commerce. Eu acho que o empresário de e-commerce, principalmente, é muito sofrido. É uma margem de 10% a 20% e dá muito trabalho. Então, E assim, faturar R$100 mil no e-commerce não é algo que é simples, né? Não é simples. Já é um e-commerce com um nível de maturidade médio. Então, para você faturar 100 mil, você tem que ter aí pelo menos um ano de mercado, 1 ano e meio de mercado, trabalhando da forma certa. Fazendo tudo certo. Né? Fazendo da forma certa. Sim. Então, esse cara, eu não quero extrair valor desse cara. Para mim, o valor está intrínseco em ajudar ele, porque com certeza as empresas enxergam isso. Então, eu vejo a minha meta aí, até o final do ano é ter 1.000 membros na comunidade. Cada vez mais ela criar robustez, então a gente já tem encontros mensais presenciais, virtuais. Porque está pelo Brasil, né? Então, sim. Eu enxergo em 3 anos já montar um evento de membros da comunidade. Então, assim, eu acho que tem muitos caminhos, seja cursos para a comunidade, mas muitos caminhos que dá para seguir explorando o poder da força da comunidade. Porque o principal erro em comunidade para mim é esse, assim, você querer ficar falando de você. E as pessoas, cara, elas querem troca. Elas não querem ficar... Elas estão interessadas na experiência, não no Marcelo. De troca. É isso. Então, a experiência Business Exchange é o valor. Sim. E não extrair valor dos membros é o que eu enxergo, entendeu? Faz todo sentido. E aí, uma coisa que você falou, né? Você falou que tem o cara lá de 1 a 10, tem o cara de 100. E uma coisa também que eu já escutei, enfim, de alguns parceiros que já se aventuraram também nessa frente, alguns tiveram sucesso, outros não, é que tem alguns platores que chegam, né? E assim, imagino que, assim como qualquer negócio, quando você chega no platô, para você ultrapassar ali aquele threshold, ali, você tem que trocar. Você tem que trocar a experiência, trocar com quem está na mesma situação, com quem já passou por aquilo. E obviamente, né, isso é um grande erro de
que as pessoas acabam tendo quando empreendem, e eu também tive esse erro, acho que como boa parte dos empresários, de achar também que o cara que é maior do que você, ele tem a fórmula mágica para te dizer como é que você vai alcançar o outro degrau. E, na verdade, cada negócio é um negócio, cada produto é um produto. Existem muitas variáveis que condicionam o que você precisa fazer para atingir o próximo nível, né? E assim, hoje quais são assim, os maiores desafios que você vê o pessoal trazendo nessa comunidade hoje? Vamos lá, vamos focar por grupos, né? O maior desafio do iniciante, do que não vende ainda, que tem interesse em começar, é dar o primeiro passo. É, de fato, parar de ficar no campo das ideias e começar a ir para execução. Perfeito. Tá? Eu acho que isso que mudou a nossa história, assim. Cara, dar o primeiro passo sabendo que não vai ser perfeito. O primeiro passo vai ficar... Você vai fazer um site e se você não tiver dinheiro para investir, vai ficar uma porcaria. E faz parte de ficar numa porcaria para você estruturar um negócio. Sim. Então, acho que o maior dor que eu vejo do iniciante é dar o primeiro passo e ter a paciência que demora, que não é amanhã você vai faturar milhões. Do grupo de 5 a 100 mil, o platô que você falou, acontece exatamente entre 60 e 80. O cara chega em 60 mil, porque depois que você toma o primeiro passo e você encontra um bom produto, você começa a fazer anúncio, tem uma métrica que a gente fala que chama ROAS. O que é ROAS? Explicando leigamente, você deve saber. Mas o que é ROAS? É quanto de dinheiro eu coloco em marketing versus quanto volta de faturamento. Perfeito. Chega um nível de dinheiro que você coloca que passa a não voltar o suficiente para pagar os custos da empresa. Então, não vale a pena eu botar mais dinheiro no tráfego pago. Normalmente nessa faixa, entre 60 e 80. Por quê? Porque normalmente o seu nível de autoridade, o seu nível de conteúdo não está legal. Então, eu vejo, isso é o erro para mim que eu vejo de entre 60 e 80. Você tem que abdicar um pouco do seu lucro para focar em branding na sua marca. Porque você só vai sair e romper o 100 quando sua marca já estiver consolidada e estruturada. O de 100, já vem de 100. Aí o platô já é mais longe. Depois que você está com a marca estruturada, você já vai mais. Você já vai para 300, 250, 300. Aí a gente tem outro platô, que é o platô do profissionalismo em tráfego pago. Então, até 100 e pouco, eu vejo você fazer com uma agência mais ou menos, e o negócio vai. Mas começa a ser muito detalhe. Para o ROAS sair de 3 para 2,8, já faz porque você está botando 70 mil em anúncio. Então, acima de 200 mil, você precisa ter uma equipe de tráfego legal para fazer a sua empresa romper o patamar e conseguir manter o ROAS, entendeu? Então, e estrutura. 250, para você atender 250 mil reais de pedido, você tem que ter um estoque legal, você tem que ter uma equipe que despache pedidos rápido. Atendimento ao cliente. Então, 250, você não consegue vender se você não tem estrutura. Sim. Você não é você e sua mulher que vai conseguir vender 250 mil reais. Você tem que ter funcionários. Mas a operação de e-commerce, eu gosto muito desse modelo, porque não é um negócio para você ter 20 funcionários, 30 funcionários. Se você tem 10 funcionários, você consegue já vender uma quantidade de faturamento relevante. Entendeu? A escalabilidade desse negócio é uma escalabilidade boa, porque o gasto único é o tráfego pago, entendeu? O resto vai ficando para trás, diferente de agência. Sim. De agência, hoje a gente tem 30 clientes, a gente precisa ter 12 funcionários, 13 funcionários. Se a gente tiver 40, tem que ter 15. É uma escala de funcionários absurda. E quem, na tua visão, hoje é um top case, assim, de e-commerce que você fala assim, cara, isso aqui, esse fez uma jornada ímpar, assim? Cara, é difícil falar um. Tem vários. Alguns, cara, sim, alguns. Mas que você talvez se conecte mais, assim, que você acredita mais, que o caminho foi de uma forma mais... eu vou te falar alguns cases que eu enxergo. A gente estava até comentando ali antes do podcast. A Bela do Céu, ela tem um e-commerce chamado Good Vibes. É um e-commerce de produtos de vibradores, sex shop. Basicamente, ela construiu a jornada como empreendedora raiz. Ela foi lá, foi criando autoridade, encontrou bons produtos. Ela foi... então, assim, hoje, se não me engano, ela vende mais de 1 milhão mês. Ela é uma autoridade no segmento.
Deixa eu pensar outro fora a Ecoleva. Um que tá na comunidade, tá? Como é que é o nome? É Bari... Depois a gente depois a gente corta. Mas enfim, é uma empresa focada em suplementos para bariátricos. Boa. Então, ela escolheu um nicho certeiro de uma pessoa que tem uma recorrência mensal. Então, uma pessoa que é bariátrica, ela precisa de suplementos para ver a vida inteira. Sim, perfeito. Então, mesma coisa. Vitaminas as pessoas perguntam para ele, qual é a fórmula mágica? A fórmula mágica é que ele acertou um nicho muito bom. A fórmula mágica é que ele conseguiu criar uma relevância muito legal. Boa. Então, lembra o nome, é Complete Body, o nome da marca. Boa. Então, eles vendem 2,5 milhões mês. Uma outra também que... E esses são membros que estão na comunidade? Estão na comunidade. Porra, Estão na comunidade. sensacional. Então, assim, acho que até para quem tá escutando aqui, né, enfim, vendo, assim, é uma comunidade de fato que tem empresas que já tiveram muito sucesso, né, enfim, que eu acho que isso é fundamental. E o dono, assim, não entra na comunidade o analista de e-commerce. Não, eu quero falar com o dono da marca. Então, quanto maior a empresa, mais a gente busca as cabeças da marca. Algumas marcas, principalmente as que vieram do físico, eles contratam uma pessoa para ser o head de e-commerce. Esse cara está na comunidade. Mas fora o head de e-commerce e o dono, não tem ninguém na comunidade ali. Sim. Então, outra é aquela tapioca da terrinha. Tá na comunidade também, o head de e-commerce. Sim, então, muito bom o marketing deles, eu gosto. Eles estão vendendo muito, principalmente em Mercado Livre. E imagina a logística de entrega de uma tapioca. Uma caixa são 12 quilos, entendeu? Então, cara, o e-commerce é para todo tipo de nicho. Sim. Todo tipo de nicho. Uma sensação que eu tenho, e eu acho que queria validar contigo se isso faz sentido. O quanto, na tua visão, esse boom do infoproduto foi prejudicial para a construção de verdadeiros negócios de e-commerce digital? Cara, não sei se foi prejudicial. Assim, eu acho que trabalhar com infoproduto... hoje em dia é um mercado que o infoprodutor... Deixa eu tentar contextualizar melhor assim, o que eu estou querendo dizer. Porque você trouxe essa questão dos gurus que apareceram e venderam sonhos assim que eram inalcançáveis. Venderam a ideia de que construir algo no digital é fácil e não é. É tão complexo quanto abrir uma loja de shopping física para vender algum tipo de produto. Então, assim, a percepção que eu tenho, você me corrija se eu estiver equivocado, o que eu estou querendo dizer assim, o quanto que, na verdade, muitas pessoas acabaram escutando muito esses gurus ao invés de procurarem realmente como desenvolver um negócio, como pensar em produto, coisas que são básicas ali do ponto de vista de quem vai abrir um negócio de venda de produto físico, né? Você acha que muita gente patinou durante muito tempo aí escutando esses gurus até entender como é que era o jogo? Eu sempre coloco... Eu tenho dificuldade de colocar a responsabilidade em outra pessoa. Para mim, vai muito da mentalidade do brasileiro. Eu acho que... E eu vejo isso na prática. Sim. A quantidade de pessoas que buscam uma fórmula mágica, buscam assim, então quer dizer que você... cliente chegou para mim semana passada. Se vocês vão cuidar do marketing, vão ajudar no tráfego pago, então eu não preciso fazer nada. Cara, você precisa ser empreendedor, cara. A agência vai fazer a parte do teu conteúdo. Sim. Mas de resto você tem que fazer, cara. Sim. Então eu acho que no final esses gurus, eles trazem muita gente pro mercado e os que dão errado é a galera que busca a fórmula mágica. Mas eu vejo muita gente entrando no mercado por causa de guru que tem espírito empreendedor. Então ele entra por causa de guru, ele vê que é uma balela e ele abomina depois e acaba que o guru trouxe ele. Sim. Mas depois é com ele, entendeu? Sim. Não tem como culpar o guru. Aí, cara... Entendeu? Pra mim, persistência, o propósito ali foi maior do que o guru. A frustração ali por ter tido uma péssima instrução, né? O que me irrita é o guru em si, fazer esse negócio. Mas eu não acho que a culpa seja do erro, seja do guru. Eu acho que a culpa é da mentalidade do empresário. De querer a fórmula mágica. Fácil, né? De querer a fórmula mágica. Mas assim, esse mercado de infoproduto, hoje em dia, é um mercado muito difícil. É muito difícil. Uhum. Cada vez mais, quem se consolidou. Mas novas pessoas
se lançarem como infoproduto, eu tenho visto cada vez mais dificuldade. Sim. E aí eu vejo gente vendendo ainda. É a mesma coisa do dropshipping de 2019 que falam 2025. Faça seu lançamento e vai faturar 7 dígitos. Cara, também não é assim que funciona. Então, é exatamente o guru agora do infoproduto, né? Isso tem muito. É porque acho que é isso, né? Parece que é algo fácil e facilmente replicável, e não é, né? Não é. Você listou as etapas e é até bom isso ficar claro para as pessoas, né? E por isso que é importante ter um apoio de alguém que te ajuda a estruturar isso. Porque, assim, são etapas que você falou, cara, assim, do ponto de vista de conceito é simples. É essa e essa etapa. Mas cada etapa dessa é um desafio enorme. Total. Não é uma coisa que você... E se você negligenciar uma daquelas etapas ali ou fizer de uma forma que não foi bem pensada, você joga a tua percepção de um negócio promissor no lixo, né? Não, e na real você não sabe o que é bom. O que é uma boa autoridade? Você está começando agora, você não sabe identificar. O que é um bom site? Muito... O que é um bom site? Para mim, meu site está bom, mas e aí? Entendeu? Então, eu acho que também com maturidade, mas é o negócio de empreender, né? Você vai rodando o ciclo. Você vai PDCA, você vai cada vez mais melhorando esses 4. Mas eu acho que você ter a consciência que a ordem é essa e fazer esses 4 no teu negócio já ajuda ali a seu negócio ser mais robusto. Sim, perfeito. E agora, imagino que o advento agora da inteligência artificial, né? Enfim, tem dado uma mexida em algumas coisas que estavam adormecidas assim no mercado, né? Então, como é que está isso no e-commerce? O que a galera está usando de inteligência artificial, por exemplo, que é legítimo, que está gerando resultado, e o que não está gerando resultado também e estão tentando empurrar aí, enfim, porque é algo que está no hype? Então, vamos lá, assim, falando de inteligência artificial, mudou o mercado de e-commerce. Assim, mudou muito. Principalmente na parte de diminuição de trabalhos operacionais. Então, Sim. Quando eu entrei no mercado para você cadastrar um produto, você tinha que criar a descrição do produto na mão, você tinha que botar cada foto do produto na mão, você tinha que marcar um shooting para poder fazer como é que vai ser esse produto. Hoje em dia, isso facilitou muito, muito. Você consegue ter uma equipe muito mais enxuta para poder gerir o seu e-commerce. Agora, uma dúvida, você colocou isso. Hoje, as plataformas de gerenciamento de e-commerce já têm inteligência artificial embarcada para automatizar esse processo. Tudo. Mas Legal. assim, tem coisas que ainda não. Tem coisas que estão exatamente nesse processo da mudança. Mas uma coisa recente agora, que está nessa tecnologia que a gente está vivendo nesse período. Cada vez mais o visual, os vídeos, estão sendo criados por pessoas que não são reais. Avatares. E no início, esse avatar ele estava muito robótico. Então ficava 100% claro que era uma IA. E fascinava. As pessoas ficavam, caraca, isso aqui... Mas você não confiava que isso... Sim. Então, a gente teve uma discussão recente na comunidade, porque tem muita gente indo para o caminho de colocar vendedores avatares de IA na sua marca. Então, você criar lá a Fernanda, morena, de olho verde, falando bem do pijama. E aí, eu sempre tive a opinião que esse tipo de conteúdo não vende. Porque, o que eu penso? Se, de fato, a marca não tem confiança suficiente para mandar o pijama para uma pessoa fazer um conteúdo real, cara, por que um cliente vai achar que esse avatar falando vai querer comprar? Só que, ultimamente, e eu não acho que a inteligência artificial ainda está no nível de ser imperceptível. Sim. Eu acho que, talvez por eu estar numa bolha ali de... Talvez para minha mãe, meu avô, então, meu pai. Eu fico na dúvida. Mas... Cada vez mais, esse tipo de conteúdo criado por inteligência artificial de pessoas reais é bem avaliado pelo Ads, custa menos e, no final, vende mais. Então, está se tornando uma tendência forte criar vendedores avatares para sua marca. Uau. Eu estava cético há 2 meses atrás, hoje em dia eu já estou bem menos cético. Assim, e essa questão da percepção de que é algo artificial, a mudança está sendo exponencial. De um mês para o outro, assim... É absurdo. O Seeding, você, tá construindo algumas coisas assim que... Eu não sei onde a gente vai parar relacionado a isso, realmente.
Eu acho que mais um motivo, né, sem querer fazer muito lobby aí, de que a tua comunidade é importante, porque, né, você tá por dentro do que tá rolando, o que é ético, o que tá trazendo resultado, o que não é. Então é bom você estar próximo de quem tá fazendo e como é que tá sendo o resultado. Né? Enfim, inteligente é não errar com o que alguém já errou, né? Enfim, bem interessante. A gente está caminhando para o final. Foi sensacional entender um pouco mais dessa jornada. Fico muito feliz de saber que o quanto que você entrou nesse caminho sem volta mesmo, assim, porque total, né? Assim, e você poderia muito bem ficar hiper focado no teu e-commerce que deu muito certo e nos outros negócios talvez que você tenha aberto digital, enfim, e eu acho que tem um pouco disso, né? O espírito empreendedor, ele quer mais, ele quer aprender mais, ele quer experimentar mais, né? Acho que o propósito é muito mais do que a última linha, né? A gente é um caminho sem volta. Tem uma pergunta que a gente faz para todos os participantes aqui, que eu queria pegar essa pergunta para você, que como a gente tem alguns executivos, empreendedores que acompanham aqui o nosso canal, o nosso conteúdo, a gente faz a indicação de algum livro que você tenha lido que tenha sido game changer assim, na tua carreira, que foi fundamental. Se você puder passar e falar um pouco do porquê, seria interessante. Assim, a gente sempre faz pede essa indicação. Então, eu vou comentar um livro que recentemente, tem mais ou menos um ano, tudo isso aconteceu e empreender, eu falo que é uma montanha-russa. Parece que você vive, enquanto quando você é CLT, você vive do 5x, no 3x, 4x, empreender parece que você vive no X. Parece que todo dia quanta coisa você faz. E mais ou menos há 8, 9 meses atrás, eu sofri um assalto. Durante o assalto, eu rompi o baço. Então, cara, foi gravíssimo. Fiquei 10 dias internado no hospital. Então, cara, assim, quanto que aquilo ali mudou bastante a minha vida, assim. Porque você tá numa rotina caótica por vários negócios e no final... É obrigado a desacelerar. Não, você tá, cara, tô aqui e detalhe, lá, como eu tava na sala vermelha, é proibido o uso de celular. Então, o que eu fico fazendo preso ali, sem celular, dias? Eu fiquei quase 10 dias. Aí, livro. Aí, eu lendo Segredos da Mente Milionária, olhando pro lado, um monte de gente mal, cara... E assim, foi com o livro que eu ia falar, Segredos da Mente Milionária. É um livro, assim, ele fala de qual a mentalidade que você tem que ter, que é muito menos sobre buscar fórmulas mágicas e mais de realmente ter um set ali de aprendizado, de fazer um negócio acontecer. Então, eu acho que eu destacaria esse livro. Foi um livro ali que não só pelo momento que eu vivi, como eu li o livro. Era um momento reflexivo, você absorveu ele de uma forma diferente. E assim, coisas que eu já fazia, que eu estava fazendo inconscientemente, eu falei, caraca, o que eu estou fazendo está no livro, entendeu? Eu fiquei assim, cara, e você vê que a cabeça do empreendedor, quando eu converso com pessoas que não são empreendedores, é completamente diferente. Assim. Totalmente. Tem uma coisa que, assim, eu saí da solitude de empreender sozinho há 1 ano e meio, mais ou menos. Comecei a me aproximar de outros empresários e, para mim, um caminho sem volta. É uma mistura de reconhecimento e admiração, cara, o tempo todo, assim, porque a gente, quando escuta, por exemplo, histórias como a sua, assim, tem vários momentos que a gente se valida ali dentro de, cara, é isso, porque é diferente quando a gente conversa com um empresário de verdade e quando a gente escuta esses gurus que estão ali em um minuto tentando te convencer a alguma coisa que você nem sabe se é real, né? Que é tangível, né? Empresários que geraram resultado, que passaram por dificuldade, que erraram demais. O assim. brilho é diferente. Exato. O brilho no olhar é diferente, cara. E aí, exato. E assim, e tem essa admiração que a gente vê, cara, que legal, pô, você construindo tua comunidade e tal. E reconhecimento, né? Quando você fala que, cara, é isso, faz sentido. O que você está colocando é o que eu acredito também. Então, quando você encontra empresários que os propósitos batem, os valores batem, né? Porque empreender não é uma ciência exata, né? A gente, enfim, você consegue ter resultado de
milhões de maneiras possíveis, assim. E por isso que, pegando um pouco do que você falou lá no início, que é uma coisa que da cultura, assim, porque isso é uma coisa que eu tenho muito forte, assim. Assim, que é uma coisa que eu escutei e isso para mim foi esclarecedor, né? Que a única característica que organizações bem-sucedidas têm em comum é a cultura. Então, organizações chegam em resultados maravilhosos por caminhos completamente diferentes, completamente discordantes, mas a cultura é algo muito forte, né? Então, é muito bom isso, assim, saber que isso está em outros empresários, que outros empresários estão ligando para isso. Marcelo, eu queria te agradecer, cara, por ter vindo. Acho que foi muito gostoso saber um pouco mais sobre e-commerce, saber um pouco mais, assim, acho que porque todo empreendedor flerta em algum momento com alguma possibilidade de um negócio de produto físico. E eu acho que hoje, com a conversa que a gente teve, eu vejo que a gente tem que estar muito preparado para tomar essa decisão, né? Com certeza. Porque não é fácil, como na maioria das vezes o conteúdo que chega para você de forma acessível diz que é. Então, cara, parabéns por essa tua jornada, parabéns por ter criado essa comunidade. Eu acho que, conhecendo você, o conhecimento que você tem, eu acho que isso tem tudo para voar. Se você trabalha com e-commerce, pensa em trabalhar em e-commerce, tem um negócio de e-commerce, cara, procure iniciativas dessas, que são comunidades onde você vai ver empresário de verdade trazendo os problemas de verdade. Então, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho e é isso. Obrigado, Breno. Acho que só agradecer aí a participação. Acho que desde o início a gente teve uma troca excelente e trocas como essa, né, de empresários ali, dá para ver o brilho no olhar seu também. Sim. Então, cara, agrega muito aí para empresários que escutam também. Ótimo. Então, só agradecer, cara. É isso. E se você gostou do nosso papo, se você gostou de saber um pouco mais sobre como é a realidade de empresários que são reais, acompanhe nossos outros episódios, fique por dentro que a gente está lançando muita coisa aqui sobre esse mundo real do empreendedorismo. É isso, um tchau e até a próxima.